Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dentro destes nossos encontros semanais, se queres ser perfeito, vamos concluir agora o tema sobre a tendência à perfeição, com alguns conselhos a respeito desta tendência. Para trilhar o caminho da perfeição, é necessário, em primeiro lugar, viver em santo recolhimento, isto é, ter uma profunda vida de oração, preferir estar com Deus antes do que estar com qualquer outra pessoa. Isso não será possível sem renunciar a sociedades e conversações mundanas, ou seja, sem renunciar aos excessivos compromissos com as situações deste mundo, seria impossível viver em santo recolhimento. E nem estou falando daqueles compromissos que levaria a pessoa ao pecado, mas sim dos compromissos cotidianos com amigos e familiares. Sem reservar um tempo especial para Deus, seria impossível buscar esta perfeição. Um dia de distrações, diz Santo Afonso, uma paixão mal reprimida, um apego qualquer é o suficiente para destruir a resolução tomada de se dar todo inteiro a Deus. Em segundo lugar, é necessário se precaver do apego desordenado às pessoas. Existe no ser humano a tendência de apegar-se àquele que ele ama e às vezes até de viver isso de uma forma doentia. De que maneira? Desenvolvendo uma codependência afetiva em relação àquela pessoa. Quando isso acontece, o que se dá? Parece que se não houver correspondência às suas expectativas, o mundo daquela pessoa acabou. Por exemplo, se aquela pessoa que ela ama não lhe fala bom dia ou não lhe sorri na hora que ela esperava, parece que o seu chão se abriu. Então, é necessário viver este desapego, precavendo-se a respeito daquilo que há de desordenado no nosso amor às pessoas. Os maiores inimigos, diz Santo Afonso, de uma vida piedosa podem ser justamente os membros da nossa família. Não é à toa que Nosso Senhor, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 37, diz assim: todo aquele que amar pai, mãe, irmão, irmã, filhos, mais que a mim, não é digno de mim. Evidentemente, existem pessoas que amam tanto os seus que os colocam no lugar de Deus. Em que sentido? Adorando-os? Não propriamente, mas recorrendo a Deus em função dessas pessoas, pedindo a Deus o bem que quer para essas pessoas, em vez de empenhar-se com todos os esforços para levar essas mesmas pessoas que ama a Deus. A preocupação em não descontentar as pessoas que amamos pode nos impedir de buscar a perfeição. Aí entram as conveniências. Para não desagradar aquele que amo, então abdico de viver a minha religião. Assim, não busco a perfeição. Quantas pessoas, por exemplo, deixam inclusive de cumprir os preceitos da igreja participando de suas santas celebrações, quando um familiar chega para ser-lhe conveniente, para não ser desagradável a ele deixando-o sozinho em casa, em vez de convidá-lo para vir também à igreja, visto que o seu primeiro compromisso era com Deus. Assim, Santo Afonso vai dizer: alma cristã, se teus pais te amam afetuosamente há alguns anos, Deus, muito antes, já amava-te incomparavelmente mais. Teus pais fizeram despesas e se afadigaram por amor de ti, mas Jesus deu por ti a sua vida e todo o seu sangue. Em terceiro lugar, é recomendável renovar diariamente o propósito de progredir no amor de Deus, como se aquele fosse o primeiro, o último e o único dia para alcançar a perfeição que se busca para amar a Deus de todo o coração. Devemos lembrar, por exemplo, de São Francisco de Assis. Certa vez, São Francisco de Assis, já tendo vivido santamente por um longo período nesta terra, tendo buscado sua conversão junto com seus confrades,
já próximo ao final de sua vida, ele um dia olhou para os seus confrades e disse assim a eles: comecemos, porque até agora nada fizemos. Ou seja, reconheceu que tudo o que havia buscado no caminho de perfeição para ser santo e com sua santidade manifestar o seu amor a Deus ainda era muito pouco. Era necessário então começar e não simplesmente satisfazer-se por aquilo que havia feito até aquele momento. E Santo Antão diz assim: meus filhos, representai-vos cada dia como se fosse o primeiro em que começastes a servir a Deus. Isto é, a cada dia renovar este compromisso da busca sincera da perfeição, por amor a Deus. Em quarto lugar, é preciso recordar-se e arrepender-se das próprias faltas. Como diz Santo Agostinho, perscrutai, o vosso interior com rigor inflexível. Deves sempre sentir desgosto em ser o que és, se desejas ser o que não és, pois ficarás parado onde te comprazeres. Se te contentares com o grau em que te achas, aí permanecerás, pois que, estando satisfeito contigo mesmo, perderás o desejo de seguir por diante. Santo Agostinho, então, propõe esta insatisfação consigo mesmo, a fim de buscar sempre uma perfeição maior. Haja vista que o próprio Santo Agostinho trazia no seu peito um coração inquieto. Nunca se viu totalmente satisfeito naquilo que conheceu de Deus e, por conhecer de Deus, amou de Deus, mas quis sempre conhecer mais para amar cada vez mais. Assim também deve ser aquele que busca a perfeição. Nunca deve estar satisfeito com o que conhece de Deus. Nunca deve estar satisfeito com o amor que tem por Deus. Sempre precisa buscar uma perfeição cada vez maior, uma santidade cada vez maior, para que o seu amor por Deus também seja cada vez maior. Por isso, devemos também pensar sempre nas virtudes que nos faltam, como diz São João Crisóstomo, e não no insignificante bem que já alcançamos. Olhando para aquilo que nos falta, vamos buscar aquilo que falta a nós, a fim de que assim esta perfeição seja cada vez com maior qualidade e buscada no sentido de corresponder ao amor que Deus tem para conosco. Pensar no bem já praticado, de Santo Afonso, só serve para nos tornar tíbios na vida espiritual, encher-nos de vaidade e arrastar-nos ao perigo de perder o que ganhamos. Aquela pessoa que se compraz até pelo grau aonde chegou, evidentemente vai se acomodar e não vai buscar uma perfeição ainda maior. Vai fazer disso o seu grande trunfo, o seu grande mérito, e fazendo desta forma se tornará para ela um motivo de vaidade, o que deve evidentemente ser evitado, porque assim todos os méritos alcançados seriam perdidos por causa do pecado da vaidade. Em quinto lugar, não se deve desanimar ao ver que ainda não se adquiriu o grau de perfeição desejado. São Felipe Neri diz a este respeito: nossa santificação não é obra de um dia. Temos que entender que a busca pela santidade é um processo, e a santidade, enquanto tal, só será alcançada no céu junto de Deus. Mas, neste processo, não devemos desanimar. Se, olhando para nós, ainda constatamos que não alcançamos a santidade almejada, não devemos desanimar, e sim continuar buscando, porque nossa santificação não é obra de um só dia. Aqui, Santo Afonso conta a história de um monge tíbio. Certa vez, um monge tíbio que começou a fraquejar na sua vida de oração e de sacrifícios pessoais, foi buscar o abade do mosteiro para dizer a ele das suas dificuldades. Então, o abade contou a ele a história de um pai que tinha uma grande propriedade e o seu filho estava desanimado e veio procurá-lo. Daí
ele orientou o seu filho, porque este estava desanimado com todo o trabalho que tinha naquela propriedade. Orientou o seu filho para que a cada dia ele limpasse aquela propriedade apenas no metro quadrado ao seu redor. E daí aquele filho começou a notar que, vivendo um dia de cada vez, ele conseguiria cumprir com aquilo que o pai esperava dele, isto é, com a ajuda que oferecia para o cuidado daquela propriedade, sem se desesperar. Mas, é claro, quando olhava toda a propriedade à sua frente, se via incapaz de limpar tudo aquilo. Mas, quando olhou um dia de cada vez, foi capaz de cumprir com o que o pai lhe havia pedido. A tendência contínua de uma alma à perfeição já é a mesma perfeição. É bonito pensar assim, porque tender à perfeição continuamente em si já é a perfeição sendo alcançada. Assim como o desejo de rezar já é oração, porque de alguma forma, quando eu desejo rezar, já elevo o meu coração a Deus, já começo a planejar como isso será feito. Então, se elevei meu coração a Deus, já estou rezando a partir daquele momento. Em sexto lugar, é preciso abraçar todos os padecimentos que a vida consagrada a Deus traz consigo. Quem não sofre com amor não alcançará a paz que Deus concede aos que se vencem para agradá-lo. As contrariedades da vida despertam em nós o desejo de resistir a elas, o desejo de nos inquietar por causa delas, quando na verdade precisam ser estas contrariedades acolhidas com amor, como uma prova de amor a Deus, porque só assim estaremos vencendo a nós mesmos, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. Logo, estaremos buscando a perfeição. Podemos prosseguir pensando, por exemplo, naquilo que diz o livro do Apocalipse, no seu capítulo 2, versículo 17. Ao vencedor, diz o Senhor no Apocalipse, lhe darei o maná oculto. Aqui Santo Afonso observa que o maná é chamado de oculto. E por quê? Porque esta paz está escondida aos olhos mundanos, que longe de invejar a vida dos devotos, a deploram. Pode ver, até os dias de hoje, quantas pessoas, ao invés de invejar a vida daquele que vive religiosamente e que assim encontrou sua paz em Deus, mesmo em meio a tantas contrariedades, a tantos sofrimentos, deploram esse estilo de vida, porque não querem sofrer. Na verdade, isso faz parte do mundo contemporâneo. O homem quer evitar todo e qualquer tipo de sofrimento e buscar apenas aquilo que lhe traz satisfação. Logo, vai deplorar a vida religiosa, que aceita todo o padecimento por amor a Cristo Jesus, buscando, por meio destes padecimentos, uma maior perfeição. É verdade que quem busca a perfeição encontra todo tipo de sofrimentos, mas, como nota Santa Teresa d'Ávila, quando se abraçam resolutamente os sofrimentos, estes já estão em parte superados e convertem-se mesmo em alegrias. A alegria de saber que estou vencendo a mim mesmo, preferindo continuar a sofrer do que ser infiel a Deus. Como disse certa vez o Senhor a Santa Brígida, minha filha, meus tesouros parecem circundados de espinhos, mas os que não se deixam desanimar pelos sofrimentos acharão neles só delícias. Quais delícias? As delícias de saber que, aceitando estes sofrimentos da vida, estou manifestando o meu amor por Deus que tanto me ama e que teve a iniciativa de chamar-me, escolher-me para si. Quem busca viver com piedade deve estar preparado para toda espécie de provação da parte do demônio, do mundo e da carne, os três inimigos dos quais São João fala na sua carta. Por isso,
é necessário que conheça as armas necessárias ao combate. Quais são as 2 armas necessárias ao combate? Primeiro, a oração perseverante, para alcançar a vitória sobre aquele homem que não quer sofrer. Não é suficiente pedir uma única vez. Sofrendo as demoras de Deus, é preciso contentar-se com a promessa: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-ser-vos-á. Pense, se eu bato a uma porta, aquela pessoa que está dentro da casa vai escutar as batidas na porta, vai se dirigir até aquela porta para abrir a porta para que eu entre. Então, até que ela abra a porta, demanda um tempo. Da mesma forma, até que o Senhor nos atenda e nos faça vencedores da nossa tendência de buscar o prazer, evitando a dor, vai levar um tempo. Vai levar um tempo para que a graça de Deus nos alcance. E qual a segunda arma? Revelar as tentações ao confessor. Mas revelar quando? Quando elas já se tornaram pecados? É evidente que não. Isso antes que elas se tornem pecados. Por quê? Porque assim eu estou apresentando aquele que pode me ajudar às tentações que poderiam me levar à queda. São Felipe Neri, a esse respeito, costumava dizer que as tentações reveladas a um confessor já estão meio vencidas, porque eu as confiei àquele que pode me ajudar e que foi designado por Deus para este fim. Por certo, nada é tão pernicioso como ocultar as tentações, pois aquele que renuncia ao desejo de tender à perfeição e não revelar isso, retrocederá certamente no caminho das virtudes. Não revelar ao confessor as tentações, mas simplesmente conformar-me a elas, por certo, vai levar-me à queda e, consequentemente, a desviar-me do caminho da perfeição. Espero, então, que estes conselhos de Santo Afonso ajudem você nessa sua busca pela perfeição cristã, para assim corresponder cada vez mais ao amor de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.